abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este lugar. Há cerca de um ano atrás, ou no começo da outra pandemia, essa foi uma palavra que Deus falou comigo e tocou muito, e eu partilhei. E algumas pessoas vieram falar também sobre ela, e outras pessoas também, em outros lugares também partilharam, muito no sentido de nós entendermos que onde nós estamos, nós podemos fazer a diferença, não é? E se nós não fizermos aquilo que Deus está nos chamar, Ele vai levantar outras pessoas para fazer. Então, numa altura que os judeus estavam ali, passaram por uma crise, Mardoqueu fala para a rainha Esther: se não falares, Deus vai levantar outras pessoas para falar. E quem sabe se para tal tempo não estás neste lugar. Então essa palavra me ajudou muito a entender a importância de eu estar onde eu estava. A importância de eu intervir onde eu podia intervir. E que era chegado esse tempo. Então, em vez de eu lamentar-me, eu pude ter uma atitude. Essa palavra me ajudou a entender que eu não estava onde estava por acaso. E que eu sou apenas uma peça. Se eu me calar, tudo isso não está dependente de mim. Deus vai levantar outro. E quando eu partilhei, muitas pessoas vieram falar comigo e falei com muitas pessoas sobre esta palavra e sobre o desenvolvimento dessa palavra. Mas nesta manhã eu não quero falar exatamente sobre esta palavra. Mas quero falar sobre o que aconteceu na vida da rainha Esther quando ela recebeu essa palavra. Existe um antes desta palavra e um depois desta palavra. Vamos ler aqui, vamos andar aqui um pouco pelo verso 4, pelo capítulo 4. Quando a rainha soube que havia um decreto contra os judeus, ou quando a rainha soube que os judeus estavam a jejuar, a chorar, estavam em pranto, foi no versículo 4:4. Diz assim: Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-nos saber do que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tiraram o pano de saco, porém ele não aceitou. Então, a rainha, quando sabe que aquilo está a acontecer, a Bíblia diz que ela muito se doeu. Acho que todos nós entendemos o que é muito se doeu, não é? Ela ficou angustiada. Ela ficou muito preocupada, ela ficou muito triste. Ela muito se doeu. Entretanto, quando Mardoqueu pede para ela, no versículo 11, olha, isso tudo aconteceu, intercede aí por mim, intercede aí pelos judeus. A rainha Esther falou: eu não posso. Porque se eu fizer isso, a minha vida corre perigo. Eu não posso pagar esse preço. Porque isso é muito perigoso. Quantas vezes nós somos a rainha Esther antes do versículo 14? Onde nós olhamos para o ano de 2020, por exemplo, o nosso coração dói, porque entendemos que havia algumas coisas que queríamos mudar e não mudamos. O que nós sentimos? O nosso coração dói.
Havia pecados havia objetivos que eu não conseguia alcançar em 2020. Havia um relacionamento com Deus que eu queria fazer. E quando nós analisamos 2020, os nossos erros, o nosso coração dói. Nós muitos nos doemos. Mas quando alguém fala assim, e quando nós entendemos que é preciso nós morrermos para que aquilo tenha uma diferença, nós falamos assim, não podemos. Essa é a rainha Esther antes do versículo 14. Muito coração doeu, ficou muito angustiada, mas na altura de intervir, de pagar algum preço para aquilo mudar, ela falou, não posso. Quantas vezes nós vemos a fome em África? Quantas vezes nós vemos os cristãos perecerem em outros lugares e o nosso coração dói muito? Mas quando é chegada a hora de nós intervirmos, quando é chegada a hora de nós morrermos, quando é chegada a hora de nós pagarmos um preço, nós rapidamente esquecemos aquilo. E nós ficamos apenas pela dor no coração. E sabem, queridos, a dor no coração da rainha Esther não mudou nada. É bom o nosso coração doer. É bom quando nós entendemos que não estamos em pecado ou estamos a errar, o nosso coração doer. Mas isso, por si só, não muda nada. Depois a rainha Esther, depois do versículo 14. Deve ser no versículo 15, não é? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então, aqui nós já vemos uma rainha Esther. Não apenas com o coração a doer, não apenas sentida, mas disposta a pagar um preço para que algo diferente acontecesse. Disposta a morrer, e se morrer, morri. Mas eu vou fazer alguma coisa. Tiago, então estás a dizer que é preciso eu morrer para eu fazer alguma diferença? Não. Eu estou a dizer que não há outra maneira de viver o cristianismo se não for a morrer. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok, vamos falar um pouco disso. Obviamente que quando Jesus falava em cada um tomar a sua cruz, ele não estava a ser literal. Até porque nós, por exemplo, hoje não estamos a levar uma cruz. Mas ao mesmo tempo, há um preço a pagar. É no sentido que há um preço a pagar. Há algo que nós temos que fazer. Há um morrer. Existem os discípulos, alguns dos discípulos literalmente morreram mesmo. Esse era o preço que eles tinham que pagar. E quando hoje em dia nós falamos em morrer por Cristo, é muito difícil nós pensarmos nisso. Por quê? Porque não é algo que nós equacionamos quando nos convertemos. Não é algo que nós pensamos, eu vou ter que morrer. Naquela altura era. Mas a verdade
é que as alturas mais produtivas do cristianismo, os lugares mais produtivos, é quando as pessoas estão dispostas a morrer. Quando o preço pela conversão pode ser a morte. Mas Jesus diz, cada um deve tomar a sua cruz. Hoje, a nossa cruz não é morrer fisicamente. Não é preciso pagar esse preço. Até aqui. Em Portugal nós podemos falar de Jesus, podemos viver a nossa vida cristã. Mas não significa que não temos que morrer em outras áreas. Ele diz, cada um que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, a principal área que nós temos que morrer, é a principal área que nos dias de hoje nos impede de ser produtivos, como estava a impedir a rainha Esther, somos nós mesmos. Tal como eu dizia, quando nós olhamos para trás e olhamos aquilo que nós não conseguimos fazer em 2020. Pensa um pouco agora. 2020, a tua vivência cristã, aquilo que querias alcançar, a fé. Se for sincero contigo próprio, existem muitas áreas que provavelmente nós não morremos. Para nós termos uma vida de oração, nós temos que morrer muitas vezes para o nosso sono, muitas vezes para o nosso tempo, morrer para o nosso pecado, morrer para a nossa carne. E isso dói. Eu costumo dizer em tom de brincadeira que existe uma promessa, não é bem uma promessa, mas em tom de brincadeira, lá em Mateus 26:41, que existe uma promessa que nós não falamos muito. Jesus disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes nós queremos que a nossa carne nos acompanhe, que a nossa carne queira, que quando vamos orar, que a nossa carne queira, que quando vamos deixar o pecado, seja algo que não doa. Mas é uma promessa, nossa carne é fraca. É preciso nós morrermos para nós mesmos. Se não tens conseguido morrer para o pecado, se não tens conseguido morrer para a falta de tempo que tens para Deus, vai ter que matar o sono um pouco. Vai ter que matar o frio. Acordar, ficar mais tarde, ler a palavra. Vamos parar de apenas ficar com o nosso coração a doer. E vamos morrer para nós mesmos. Cada um que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Para nós termos vida com Deus, se for preciso termos menos hora de almoço, temos que ter. Para nós termos mais vida com Deus, se for preciso eu dormir mais, eu vou dormir. Para nós termos mais vida com Deus, se for preciso eu abdicar de outras coisas, eu vou abdicar, eu vou morrer.
Isso tem tudo a ver com o nosso amor a Deus, nosso amor ao próximo. Quantas vezes o nosso coração dói por causa do nosso irmão, do nosso amigo que não tem Jesus? Quando nós pensamos que ele não vai para o céu. Mas não estamos dispostos a morrer com a nossa reputação, com a nossa vergonha, com a nossa exposição. Quantas vezes o nosso coração dói quando alguém está passando por uma dificuldade, mas não estamos dispostos a morrer com o plano de guardar dinheiro que tínhamos para aquele mês, não estamos dispostos a morrer com o conforto que nós temos. Repara que a rainha Esther, o coração dela doeu muito. Mas quando foi preciso fazer uma coisa, ela falou que não podia e voltou para o castelo. Voltou para o palácio. Quantas vezes o nosso coração dói por causa do perdido? Mas nós depois voltamos para o palácio. No outro dia nós já nem lembramos. É preciso nós morrermos para nossa vergonha, para nossa exposição. É preciso negarmos a nós mesmos para sermos produtivos no reino de Deus. Havia uma Esther antes, muito tocada, muito comovida com a situação, mas não disposta a pagar um preço. E havia uma Esther depois, muito tocada, muito comovida, mas disposta a fazer o que fosse preciso. A Bíblia em Hebreus, eu não preparei aí, não é preciso. Hebreus 12, ela fala assim, um versículo que diz assim, pensa que o 4, ainda não resististe ao pecado até o sangue. Queridos, é tempo de nós pararmos de apenas ficarmos sentidos por causa do nosso pecado, apenas ficarmos sentidos pela nossa falta de fé e não morremos para ele. Não morremos para pornografia. Não morremos para a nossa vida sexual errada. Não morremos para a nossa falta de tempo, para o pecado da omissão, de sabermos fazer o bem e não fazermos. É tempo de nós pararmos de falar que é muito difícil. É tempo de parar de dizer que eu não consigo. Eu não consigo não olhar para isso. Eu não consigo não pensar naquilo. Eu não consigo comer mais rápido para poder orar. É tempo de parar de quando passamos por isso, nos arrependemos, o nosso coração dói, mas depois voltamos a fazer. Vamos parar de ser fracos. Vamos parar de dar desculpas, de falar que isso é muito difícil. Não é. Ainda não resistimos ao pecado até o sangue. É possível, sim. Eu não estou dizendo que vocês vivem assim. Estou a falar para nós. Se vives um cristianismo frustrado hoje, se estás frustrado por causa do cristianismo, se não estás animado, se estás triste com a vida de fé, há um grande potencial de tu não estares a morrer para ele. Porque viver o cristianismo apenas a doer o coração e a não morrer é muito secante. É uma seca. Viver o cristianismo com um pé dentro
o outro fora. É muito triste. É muito frustrante. Portanto, que nesta manhã nós possamos estar dispostos, não apenas a sentir, a ficar com o coração doído por Ele, mas a dar tudo que Ele nos pede. A dar tudo que Ele pede. E vamos parar de falar que morrer é muito difícil. Que morrer é impossível. Foi mais difícil para Ele. Para terminar, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Quatro 13. Diz assim. Aleluia. Quatro 13 diz assim: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória como esta é maligna. Isso é digno de nós lermos de novo. Hoje ou amanhã, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos 1 ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A Bíblia ontem é mais atual que o jornal de amanhã. Não é? Há 1 ano atrás, se calhar era mais difícil entendermos a profundidade desse versículo, mas hoje nós entendemos de uma maneira mais profunda. Nós não sabemos, queridos, o tempo que nos resta. Nós não sabemos quanto tempo vamos ter diante de nós para entrar nesse lugar de produtividade, de nosso coração doer, mas nós também pagarmos o preço que temos que pagar. E morrermos para a nossa vergonha, e não apenas para o nosso próximo, para o nosso amigo, para o nosso familiar. Não apenas ficar com o coração a doer, mas falar de Jesus para ele. Orar por ele, convidar ele para vir. Quantas histórias nós já ouvimos. Esses dias eu ouvi uma história. Alguém que passou num certo lugar e que sentiu que devia falar de Jesus para aquela pessoa. E ele falou, na volta eu passo, na volta eu falo. E foi, bebeu um café rápido e na volta aquela pessoa estava pendurada, morta. No Brasil, claro, né? Pendurada. Nós não sabemos o tempo que nos resta. Para nós pararmos de apenas sentir e ir para o lugar de fazer. O tempo que nos resta para nós colocarmos a nossa vida com Deus direita. Para nós começarmos a sacrificar, mesmo quando não temos vontade, mesmo quando não sabemos bem, ir, acordar, ler,
falar, vir à igreja, continuar. Não sabemos o tempo que nos resta para podermos sermos radicais para Ele. Não sabemos o tempo que nos resta para largarmos esse pecado. Para largarmos o pecado da omissão. Há uma certa ocasião que os discípulos, por falar de Jesus, foram chicoteados e maltratados. E a Bíblia fala que eles voltaram com grande regozijo, porque se acharam dignos por sofrer por Ele. Não sabemos quanto tempo nos resta para nós podermos morrer para Ele. Morrer naquilo que Ele nos chama para morrer. Vamos aproveitar o nosso tempo. Que em 2022 nós não olhamos para trás e o nosso coração doa mais uma vez e ficamos por aí. Que em 2022 olhamos para trás e possamos falar: eu carreguei a minha cruz, eu neguei-me a mim mesmo, eu fui produtivo, eu me coloquei à disposição. E se morrer, morri. E se perecer, pereci. Mas, tal como diz no livro de Ester, eu fiz aquilo que eu fui chamado para fazer. Deus não precisou levantar outro para morrer. Eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Amém? Sofia. Bom dia a todos, bom dia igreja. Eu venho falar um bocadinho acerca do meu testemunho, não é? E eu pensava um bocadinho e eu falava com o pastor. Isto é o hábito. Que em termos daqueles testemunhos que nós temos ouvido e temos visto, não é? De grandes mudanças, grandes alterações, grandes peripécias, digamos assim. Eu diria que a minha vida não teve assim tantos percalços, não é? Mas é um testemunho, obviamente, tão válido. Então eu estava a pensar, não é? Eu não tenho assim grande lembrança de não ter acreditado em Deus. Eu penso que desde que me lembro de ser gente, não é? Que eu acreditava em Deus. Mas pronto, como a maior parte, não é? Aqui dos portugueses, que grande parte dos portugueses, os meus pais diziam-se católicos, não praticantes. Mas a determinada altura alguém teve a ousadia de falar com a minha mãe acerca de Jesus. Falou com a minha mãe acerca de Jesus, a minha mãe, né, foi à igreja, levou-me a mim também e à minha irmã, e fomos nós, tinha eu cerca de 9 anos, pela primeira vez a uma igreja evangélica. E realmente a partir daquela altura, eu lembro-me que eu era muito novinha, e aquilo que mais me tocou foi realmente a mudança que eu vi na vida da minha mãe. Eu vi que realmente a minha mãe mudou muito na sua maneira de estar, né? Uma nova alegria em viver, né? Um novo gozo, um novo ânimo, e aquilo tocou a minha vida de uma forma, eu pensei, ok, se isto é Deus, né? Ok, isto é um Deus diferente, é um Deus realmente que não é só teoria, é um Deus vivo. E realmente com 10 anos eu aceitei Jesus, né? E depois comecei a minha caminhada, né? Nós achamos que 10 anos é uma criança e que ainda não liga muito, mas eu recordo-me que com 12 anos eu fui batizada nas águas, fui batizada com o Espírito Santo e eu fui pela primeira vez a um retiro de jovens. E aquele retiro mudou a minha vida de uma maneira, né? A partir daquele retiro, o pastor na altura teve uma profecia para a minha vida e eu senti mesmo, Deus disse-me, eu senti e Deus disse-me, né, que havia um propósito para a minha vida, que eu não estava, não é, ali por acaso nesta vida, que Deus queria me usar e aquilo fez aquele clique, né? Eu lembro que os 12 anos foi assim uma idade de mudança. Não sei se está aqui alguém com 12 anos, não está ninguém?
Mas pronto, alguém idêntico, estão lá, ok. Seja como for, não é? Às vezes nós achamos que é uma idade ainda ali, um meio termo, mas na minha vida foi uma idade muito determinante para eu saber aquilo que eu queria e naquilo que realmente eu acreditava. Entretanto, nós vamos crescendo, não é? Entramos na adolescência e pronto, sempre fui à igreja, continuei na minha caminhada. Mas quando eu entrei para a faculdade foi assim uma altura de questionamento, não é? Nós começamos a ter amigos noutros meios, começamos a questionar um bocadinho o nosso porquê, a nossa vida. E eu lembro-me que eu nunca me afastei de Deus, eu nunca deixei de acreditar nele, não é? Mas estava como que num muro. E naquele muro eu estava assim meio a abanar, não é? Eu vivia um cristianismo, muitas vezes ia à igreja porque tinha que ir, senão a minha mãe não me deixava mais passear com os meus amigos ou sair ou o que quer que seja. Então ia assim quase que como com obrigação, não é? Mas ainda assim Deus estava lá. E eu entrei na faculdade nesses questionamentos e Deus, isto é assim, é só isto, não sei se realmente, mas está como o Tiago dizia, não é? A gente viver assim no meio termo não é um local de grande felicidade, não é? Nós sabemos a verdade, mas não vivemos, depois já não orava, já não lia a palavra e com o tempo as coisas foram-se distanciando e eu questionava assim, Deus, é isto? Né? O que é que eu faço? Ok, eu sei que tu existes, mas eu sinto-me vazia, né? Porquê? Porque eu não tinha comunhão com Deus, eu não estava no caminho certo, estava naquele muro e a qualquer altura eu podia tombar, não é? Ou para o lado de Deus ou para o outro lado. E era um momento de muita instabilidade. E quando nós estamos no muro, vem um vento, ou se nós fechamos um bocadinho os olhos, a tendência é cair. E quando nós caímos, nunca caímos para o lado certo, não é? Eu dizia isto no grupo de vida esta semana, é como aquela torrada que a gente deixa cair com manteiga e geralmente ela cai com a manteiga virada para o chão e não o contrário. Então connosco às vezes também é assim, né? Se nós temos que cair, quando estamos ali naquela zona de instabilidade, nós caímos infelizmente para o lado errado. E eu lembro que Deus nunca... É incrível como Deus nunca desiste de nós. Eu já tenho contado isto também nas crianças, que houve episódios na minha vida que Deus usou desconhecidos para falar comigo. Eu lembro-me uma vez de eu ir no metro e com o meu grupo de colegas, de alguém que se cruza comigo e que dá-me um encontrão e eu olhei para a pessoa assim, eu não me recordo sequer da cara da pessoa e essa pessoa olhou para mim e diz, tens Bíblia? E eu, sim. E leu o Salmo 91 e eu, ok. Os meus colegas, obviamente super curiosos, como eles são sempre, não viram, não perguntaram nada, e eu, muito menos, né? Não disse nada. Então eu cheguei a casa, fui ler aquele salmo, e como vocês, a maior parte de vocês sabem, né? É um salmo mesmo de conforto, né? De segurança em Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei. E por aí fora, quem tiver a oportunidade, é um salmo tremendo. E eu pensei, ok, Deus, tu estás-me a querer dizer alguma coisa. E o metro, não sei quem é que anda de metro em Lisboa, né? Mas o metro foi usado e as pessoas que lá iam foram muito usadas, né, para falar à minha vida. Noutra altura também alguém que estava sentado à minha frente virou-se para mim e perguntou se eu acreditava em Deus. E eu, isto realmente, Deus está-me a querer dizer alguma coisa. E essa pessoa começou, né, tipo, a evangelizar-me e a perguntar e a dizer, não, Deus é bom, nós vamos ter um grupo de amigos que falam de Deus. E eu pensei, isto é muita coincidência, no prazo tão curto de tempo, o que é que tu queres falar comigo? E aquilo que Deus queria falar comigo, né, que aquilo que eu estava a viver, aquela posição de muro, aquela posição, como o Tiago dizia, é uma seca. A gente pode estar a vir à igreja, mas nós não vivermos do cristianismo, né, faz de nós sentimos sempre culpados porque não estamos a fazer o que é certo, mas também não vimos, achamos que é uma vida, né, que não é de felicidade, que não é de nós sentirmos-nos bem, não é isso que Deus quer para a tua vida. Se calhar tu cresceste na igreja, se calhar tu vens à igreja, eu não sei qual é a tua condição, mas toma uma posição, não te deixes levar pela, ok, estou, mas não vou né, praticar, não vou estar com Ele. Deus quer mais para ti, né? Deus quer mais do que estarmos só a ouvir. Deus quer que nós coloquemos em prática, né, aquilo que Ele nos tem ensinado, que Ele nos tem dito. Não vale a pena viver no muro, porque tu distrais-te e tu vais cair para o lado errado, né? Como aquele exemplo que eu dei.
E sentirmos, às vezes eu olho para trás e eu penso assim, Deus, o que seria de mim se um dia alguém não tivesse tido a ousadia de falar à minha mãe, né, de ti? O que seria de mim? Uma mulher provavelmente insegura, com receio de tudo e mais alguma coisa. Né? E tu resgataste, tu tiveste, né, misericórdia da minha vida, todas as decisões, desde, se calhar tu estás numa altura dessas, tomar decisões da tua vida, que emprego, que área tu vais estudar, que emprego é que tu vais ter, com quem é que tu vais casar, né? Com quem é que, né? Todas estas áreas, em todas estas áreas eu vi a mão de Deus de uma forma tremenda a dirigir-me, que se fosse eu a escolher, eu amo aquilo que eu faço. Né? Eu sou professora, eu nunca pensei em ser professora, mas eu entreguei nas mãos dele e eu pensei, Deus, né, eu não sei o que é o melhor para mim, mas tu sabes, e hoje eu penso, ok, jamais eu iria por minha iniciativa ir para aquele lugar. Né? Eu ansiava muito por casar com a pessoa certa, né? E eu orava a Deus e Deus colocou a pessoa certa na minha vida, né? O meu maridão, que eu tanto amo, e eu agradeço mesmo pela vida dele, né? E eu não podia ter escolhido melhor. Eu tinha uma lista infindável de características de alguém com quem eu queria casar, não é? Mas era eu. Deus trocou-me as voltas e ainda bem que trocou as voltas. Deus deu-me 2 filhos maravilhosos. Às vezes o percurso não é o mais fácil. Nós achamos que é tudo assim, ok, nós vimos à igreja, acreditamos em Deus e é tudo estalar de Deus e tudo acontece e tudo é, né, fácil. Não é. Mas isto dá-nos gozo, nós sabermos que não estamos sozinhos. Né? Há batalhas, há dificuldades, sim, não vos vou dizer que não. Agora, o facto de sabermos que não estamos sozinhos, que não estamos a passar por essas situações, seja esta de pandemia, às vezes eu penso o desespero das pessoas, de pensarem, ok, vou ficar doente, vou morrer e mais nada, vazio, isto é tão triste. Né? Nós temos uma esperança, a nossa esperança é Deus, e nós devemos, obviamente, pensar, Deus, o que é que tu queres fazer comigo, para que os outros também tenham essa esperança. Se aquela mulher não tivesse a ousadia de ter falado de Deus à vida da minha mãe, perdão, e depois, por aí fora, né, a minha mãe trouxe, obviamente, a mim, a minha irmã, e todas nós servimos a Deus. Mais tarde o meu pai, que era uma pessoa completamente, né, incrédula, não acreditava em nada, e que realmente também Deus o trouxe, né, a conhecê-lo. Deus é tão bom para nós, Deus cuida de ti. Não desperdices as oportunidades. Pode não te aparecer ninguém no metro, ninguém a dar-te um encontrão, mas há de haver outros encontrões, outras circunstâncias, outras pessoas, outras... Né? Olha ao teu redor, não vivas naquele muro que a qualquer momento vem um vento, ou estás cansado e adormeces e quando dás por ti já caíste e não cais para o sítio certo. Né? Cristianismo é uma coisa boa, há alegria, há gozo, há felicidade, não é uma obrigação, não é um castigo, não é? Deus quer mais de nós e o meu testemunho é esse, né? A gente às vezes olha e pensa assim, oh Deus, mas eu não tive assim grandes aventuras. A nossa vida é uma aventura e o facto de Deus estar connosco a cada dia e de nos ajudar a persistir nele é o maior milagre de todos. E é isso mesmo que eu quero deixar a cada um, quer conheçam Deus, quer tenham crescido na igreja. Como o Jim dizia, não é porque vives numa garagem que és um carro, não é porque vens à igreja que és um cristão daqueles que, né, que está a viver cristianismo. E isso não é bom, né? Deus quer mais de ti. Né? Fala com Ele, diz-lhe, Deus, se é isto, eu quero mais. Né? Não quero só isto, eu não quero vir por vir, ou porque a minha mãe me chateia, ou porque alguém me diz que é melhor ir. Eu quero vir e eu quero sentir diferença. Quero sentir mesmo, né, tua presença na minha vida. E era isto que eu queria deixar convosco. Obrigada. Vamos nos colocar em pé. E vamos ler só, para terminar, esse versículo. Esther 4,14. Aquilo que foi um separador de águas na vida da rainha Esther. Aquilo que fez ela sair de um lugar de comoção para um lugar de ação. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu
e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Feche os seus olhos. Sim, Deus. Vai falando com Ele aquilo que precisa dizer. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E nós, nesta manhã, falamos, queremos pagar o preço que for preciso. Queremos pagar o preço que o Senhor nos pede. Queremos levar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos. Sabemos que essa cruz não tem que ser levada uma vez, porque a palavra diz, aquele que quer vir após mim, negue a sua cruz dia a dia. Tome a tua cruz dia a dia. Diariamente, Senhor, nós queremos negar-nos a nós mesmos para Te adorar. Dia a dia, Senhor, nós queremos sair do lugar de apenas sentir para um lugar de fazer. Ajuda-nos, Deus, a darmos passos. Ajuda-nos, Deus, a orarmos. A pagarmos um preço pelos nossos amigos, pelas outras vidas. Um preço de oração. Um preço de tempo. Um preço de pensamento. Um preço financeiro, se for preciso. Também queremos pagar esse mesmo preço para estar mais perto de Ti, Deus. Preço de continuidade. Preço de não deixar as minhas emoções falar mais alto. Preço de Te buscar e de Te adorar mesmo quando eu não sinto. Mesmo quando eu não desejo. Preço de acordar. Não queremos, Deus, ano após ano, ficarmos com o nosso coração tocado, mas com a nossa cruz ali de lado. Tal Deus, tal como esta palavra foi um separador de águas na vida da rainha Esther. Faz assim conosco, Deus. Pedimos perdão nesta manhã. Por vezes após vezes ficarmos comovidos e não fazermos nada. Por vezes após vezes pedimos perdão pelo mesmo pecado, mas depois voltarmos a cometer. Por vezes após vezes pedimos perdão por não termos falado do Teu amor, mas depois voltamos a não falar. Queremos fazer o nosso propósito. Não queremos ser cristãos inúteis, como a rainha Esther estava a ser. Queremos ser úteis. Queremos ser participantes. Então, nesta manhã, nós entregamos a nossa vida. Nós pedimos mudança nas áreas que precisam ser mudadas. Ajuda-nos a sermos radicais. Ajuda-nos a entregar tudo, Deus. Pedimos perdão porque, como nos nossos tempos não é preciso morrer, nós não falamos da morte, nós entramos num cristianismo muitas vezes muito barato, que não é preciso preço nenhum, e não pensamos nisso. Tu és digno de tudo, Deus. Nesta manhã nós queremos entregar tudo. Nesta manhã nós queremos entregar tudo. Custe o que custar.
Continua a falar. Em nome de Jesus, Deus, obrigado.